Hola amigos, ¿todo bien? Bem-vindos à nossa classe de espanhol número 14. Sejam muito bem-vindos à nossa aula número 14, tá? A aula anterior era a aula 13, eu me confundi aí no slide, tá? Mas eu acredito que vocês estão seguindo aí a linha cronológica certinha. No mais, gente, sejam muito bem-vindos, tá? Não esqueçam de assinar a frequência de vocês aqui embaixo, tá? Estou acompanhando aí os vídeos, né? Os comentários de vocês. Então, por favor, não esqueçam de tirar todas as dúvidas, façam anotações, me mandem, enfim. Só não fiquem com a dúvida, tá? A gente está aqui para isso. Cobrem dos professores de vocês, tirem as dúvidas, que vocês estão aqui para isso, né? Nós estamos aqui para isso. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje, pessoal, na aula passada nós falamos sobre lugares turísticos, né? Vocabulários de lugares turísticos, e eu tinha comentado alguns falsos cognatos, alguns heterossemânticos, que de fato nós vamos dar um foco hoje a eles, tá? Vocês vão entender o que é. Vamos lá começar, então. Heterossemânticos. Vamos para a nomenclatura, para a gente entender sobre o que é que nós vamos falar hoje. Vamos para a nomenclatura. Então, hetero significa diferente. Semânticos vem de sentidos, significados. Então, significados diferentes. Em relação a quê, professor? Em relação ao português e ao espanhol. Existem algumas palavras em espanhol que são escritas ou se pronunciam, né, se falam da mesma forma que em português, mas têm significados totalmente diferentes, tá bom? A gente vai ver isso no decorrer dessa aula. Por exemplo, eu posso dizer que aquela chica está embaraçada, aquela menina está grávida. Então, embaraçada se escreve, se pronuncia quase que da mesma forma que embaraçada em português, ou seja, confusa, né? Uma pessoa está confusa, embaraçada, uma coisa embaraçosa, né? Mas em espanhol significa grávida. Isso vai ocorrer em muitas palavras, tá bom? Não vou dizer muitas não, para não assustar, mas em algumas palavras sim. Eu sempre digo a vocês que o espanhol, ele é 95% igual ao português, mas tem algumas palavrinhas ali que diferem o significado. São esses heterossemânticos, tá? Elas são algumas das palavrinhas que diferem, que podem causar um pouco de confusão aí quando a gente está lendo um texto. Beleza? Vamos iniciar o capítulo, né, de heterossemânticos, da nossa unidade, falando sobre esse primeiro texto aí. Vocês também podem acompanhar no material de vocês, material número 2, que eu já repassei para a Nanda e ela já deve ter enviado para vocês com certeza, né? Que diz o seguinte: La levedad del castigo. A leveza do castigo, talvez. O que seria? Vamos ler o texto? Señor director, hace solo 2 días, un hombre recién salido de prisión atacó una caja de ahorros en Madrid. Traduzindo, senhor diretor, faz apenas alguns dias, né, uns dias, que um homem recém-saído da prisão atracou, ou seja, assaltou, ao verbo atracar aí, uma caixa de ahorros. A gente viu na aula passada a tradução, né, de ahorros. Entrou um negócio no meu olho aqui. A gente viu a tradução de ahorros, eu disse que era muito importante, eu espero que vocês lembrem o que significa, né? Significa economia, tá bom? Economizar. Caja de ahorros é como eles chamam o caixa eletrônico de bancos, tá? Então, ela está dizendo que em alguns dias, um homem que saiu da prisão há pouco tempo assaltou um caixa eletrônico em Madrid, capital da Espanha. Tomou como rehén uma clienta. Levou como refém, né, uma cliente. La amenazou com um machete hasta obtener el dinero. Ou seja, ameaçou ela com um machado. Um machete é tipo uma faquinha, parecendo um machado, né? Até obter o dinheiro. E luego, para assegurar-se de la huida, roubou el coche de uma mulher embarazada. Olha que confusão nesse primeiro parágrafo. Então, ele pegou essa mulher como refém e, para assegurar-se
a sua fuga, né? Sua huida, sua fuga, roubou o carro de uma mulher embaraçada, uma mulher grávida. Parece ser que em maio deste ano passado já havia roubado um coche e, seguindo o mesmo modus operandi, também tomou como rehén a uma mulher que passeava com sua filha. Olha aí que interessante. Parece que em maio desse ano, né, no mês de maio, passou agora, já havia roubado um carro e, seguindo esse mesmo modo operacional, né, essa mesma forma de assaltar, né, também tomou como refém uma mulher que passeava com a sua filha. Por fortuna, ou seja, afortunadamente, né, por sorte, agentes da polícia, agora como entonces, han logrado detenerlo, recuperar o dinheiro e el arma e ponerlo ante a autoridade do juiz. Então, vamos entender o que aconteceu. Felizmente, né, por sorte, agentes da polícia, agora, assim como antes, ou seja, assim agora, né, nesse assalto que ele cometeu aí no caixa eletrônico de Madrid, assim como eles fizeram antes, prenderam, recuperaram o dinheiro e a arma e colocaram ele diante do juiz, quem naturalmente habrá ordenado sua vuelta à la prisión. Quem naturalmente fará a ordem de que ele volte para a prisão. Até aí, ok, né? De la que, a juzgar por los hechos, pudo haber salido prematuramente. A quem, por julgar pelos seus feitos, né, o que ele fez, pôde ter saído prematuramente. Então, é uma opinião dela, né? A pessoa aí da pessoa que escreveu, né, o artigo, a notícia. Desconociendo nuestro código penal, la gente de la calle pudiera pensar que las penas por delitos semejantes tal vez no son lo suficiente severas. Ou seja, nesses casos. Então, desconhecendo o nosso código penal, as pessoas da rua, as pessoas comuns, né, pudessem pensar que as penas por delitos semelhantes talvez não sejam suficientemente severas nesses casos. E que esta levedade do castigo, e que essa leveza no castigo, pode acabar originando uma maior inseguridade cidadã. Pode acabar originando uma maior inseguridade cidadã. Foi o Julián Javier Montuega Bartolomé quem escreveu ao ABC de Madrid, né, em junho de 99, 21 de junho de 99. Essa notícia tal tem muito tempo, né? 99. Continuando. Aqui ele pede para a gente traduzir os termos, né? Levedad, que é leveza, algo brando, né? Leve. Hacer, do verbo hacer, que é faz, do verbo fazer. Atracou, do verbo atracar. Prendeu, do verbo prender. Caja de ahorros, a gente já viu também, né? No texto, significa caixa eletrônico. Deixa eu consertar aqui um pouquinho. Pronto. O cabelo vai bagunçado mesmo. Ok. Rehén, né, que significa o quê, professor? Rehén significa refém. Ameaçou, do verbo ameaçar, ameaçou. Machete, é como se fosse uma faca pequena, um machadinho. Hasta, até. Luego, logo. Huida, fuga. Coche, carro. Embaraçada, grávida. Hija, filha. Fortuna é como se fosse sorte, tá bom? Cuidado, essa palavra pode significar fortuna mesmo, dinheiro, mas dependendo do contexto, vindo em forma de expressão, né, idiomática, ela pode significar sorte. Por exemplo, yo soy afortunado de tener una buena salud. Eu sou afortunado, eu sou sortudo, né? Então, tem essa tradução aí. Agora, entonces, então, logrado, do verbo lograr, conseguido, né? Conseguir. Detenerlo, detê-lo, prendê-lo.
juez, juiz, vuelta, volta, juzgar, que é julgar, hechos, que é feitos ou fatos, dependendo do contexto, e calle, rua. A questão 1 diz assim: que dado identifica uma das vítimas do segundo assalto? Vamos voltar no texto? Olha, o primeiro assalto que aconteceu, preste atenção, o primeiro assalto que aconteceu foi em maio do ano passado, está no segundo parágrafo. Ô, gente, professor, mas no texto começa falando sobre o caixa eletrônico de Madrid. Como é que o segundo assalto, como é que o primeiro assalto foi o outro? Então, esse primeiro fato que ele conta no primeiro parágrafo é o que aconteceu agora, né, naquele momento ali que ele está falando. Só que ele relata de um assalto que aconteceu antes. Então, no caso, o primeiro assalto foi o de antes, né? Quem foi o segundo assalto, então, professor? Foi esse que ele está relatando agora, no primeiro parágrafo. Uma característica de uma das mulheres que participou ali que estava ali, né? Foi refém. Mulher estava grávida, né? Ele falou aí, ó, uma mulher embaraçada. Então, essa é uma das características, né, que vocês podem colocar. O fato dessa mulher estar grávida. Um fato que identifica uma das vítimas do segundo assalto, o fato dela estar grávida. Ok? Pode colocar em português mesmo, sem problema. Se vocês também quiserem, gente, tem no final do capítulo, né, tem sempre as respostas para vocês estarem conferindo com mais calma. Número 2. Segundo o autor, como poderia ter sido evitado o segundo assalto? Como é que poderia ter sido evitado? Bom, segundo o autor do texto, né, ele acha que está muito leve as penas, né? Ele acredita que se o cara tivesse ficado mais tempo preso, né, talvez tivesse penas mais severas, né, talvez ele não voltaria a ter feito aquilo. Então, segundo, isso não é uma opinião minha, gente, não é uma opinião de vocês, talvez, mas é a opinião do autor que vale, tá? Isso é interessante e importante que vocês lembrem. Interpretação de texto, o que vale é a opinião do autor, por mais absurda, por mais que você não concorde, enfim, é a opinião dele que vale, tá? Não é a nossa. Então, a opinião do autor é que as penas deveriam ser mais severas. Ponto. Questão 3. Transcreva em espanhol a expressão temporal do terceiro parágrafo que indica que o ladrão foi detido nas duas ocasiões do roubo. Olha, quando ele diz assim, gente, os policiais, ahora como antes, ele quer dizer que os policiais, agora como antes, assim como antes, né, eles prenderam o bandido. Então, esse fato aí, essa passagem indica as duas prisões, né? Os dois momentos. Sabe onde é que tá? Voltei aqui no texto para mostrar a vocês, ó. Terceiro parágrafo. Sim, terceiro parágrafo, gente, linha 10, diz assim, ó. Felizmente, agentes da polícia, agora como antes, isso relata tanto o primeiro acontecimento que eles prenderam, como agora. Assim como antes, eles também prenderam, né, o ladrão. Então, esse fato aí indica que o ladrão foi detido nas duas ocasiões. Ahora como antes. Essa é a expressão que vocês vão colocar aí. Vamos para o texto 2? O texto 2 diz assim: e ria-se la gente. E ria, e as pessoas riem. Enfim, o que é que está dizendo nessa charge? Como vocês observam aí, gente, é só uma chargezinha, tem uma imagem, tem um texto. Eu já tinha falado para vocês da dica, né? Observem a imagem primeiro. Vamos analisar ela, vamos interpretar ela. Na imagem nós temos uma cabine telefônica, né? Um telefone, é uma coisa bem antiga, mas que era comum. Nós temos um senhor segurando aí um livro, né? Alguma coisa, um jornal muito grande, dentro da cabine, e tem uma fila de pessoas querendo usar esse telefone, provavelmente com a cara de bravo, né, que esteja ali meio nervoso, né, com esse cara, certo? Bom, interpretamos aí a imagem, agora nós podemos voltar para o texto. O texto diz assim: esto puede llevar algún tiempo.
no conozco el apellido. Isso pode levar algum tempo. Não conheço o apelido. Gente, apelido em espanhol é um heterossemântico, é um falso cognato. Ele não significa apelido, ele significa sobrenome. Deixa eu tentar explicar para vocês. Vocês são muito novinhos, talvez não lembrem, mas antigamente, gente, existiam, como a gente não tinha agenda telefônica, não podia buscar na internet, né? A gente utilizava como é que a gente chamava? Lista telefônica. Isso que ele está na mão é a lista telefônica. Elas eram assim, ó, bem grossas, tá? Uns livrões assim, bem grossos, com muitas páginas e muitos nomes. Tinha nome de todo mundo que possuía linha telefônica. Tinha nome de quase todo mundo que possuía linha telefônica, estava ali listado, né? Então, bastava você procurar o nome da pessoa, o sobrenome, que você ia encontrar o telefone dela. Olha que interessante. Talvez muitos de vocês nem sabiam disso. Tá? E eu entregando a minha idade aqui. Meu Deus do céu. Mas eu lembro perfeitamente disso. Então, ele está dizendo que isso vai levar muito tempo, ele vai demorar muito, porque ele não conhece o sobrenome da pessoa. Por exemplo, se o nome for Paulo, está procurando o telefone do Paulo, lá tem um monte de Paulo com vários sobrenomes, mas ele não sabe, vai ligar para cada um deles até descobrir quem é. Isso vai levar realmente muito tempo, né? Então, léxico do texto. Conosco, verbo conhecer. Conheço, do verbo conhecer, né? E apelido, a gente já sabe que é sobrenome, tá bom? Por exemplo, meu nome é Elton Arthur Leal Souza. Então, Leal Souza es mi apelido, tá bom? Es mi apelido. E vocês podem estar se perguntando, professor, e apelido? Por exemplo, Eltinho, não sei. Patrícia, Pati. Como é que se chama apelido em espanhol? Aí nós chamamos de sobrenome. É o contrário, tá bom? Sobrenome. Passemos. Questão número 1. Por que razão a pessoa que está na cabine telefônica anuncia isso pode levar algum tempo? Eu já expliquei, né? Foi na explicação ali do texto, já deu para vocês entenderem o motivo pelo qual ele disse isso, né? Vamos para o léxico, vamos conhecer de fato algumas palavras que diferem no significado. Heterossemânticos são palavras iguais ou semelhantes na grafia e diferentes no significado. Então, aqui nós temos, de um lado, as palavras em espanhol e o significado em português, do outro lado, tá? Fica muito legal para vocês fazerem leituras, né? Para vocês irem assimilando o que quer dizer uma coisa com a outra. Então, vamos lá. Crer, acreditar, viu? Acreditar, dar crédito a alguém, né? Acreditar é dar crédito. Mientras, enquanto, e enquanto significa assim que, vou dar exemplos. Mientras estoy hablando, tu estás estudiando. Enquanto eu estou falando, tu estás estudando. E o enquanto, professor, dá um exemplo aí. Enquanto chegue as pessoas, vamos esperar. Não, enquanto chegue as pessoas, vamos a ir. Ou seja, assim que chegar as pessoas, a gente vai. Né? Nós vamos. Então, assim que... Eu não vou ler todos, tá? Eu vou deixar aí para que vocês façam. Isso aí como exercício de casa mesmo, dê uma lida, tá? Mas eu vou ler alguns, ó. Por exemplo, firma é assinatura e assinatura é disciplina escolar. Classe é aula e aula é sala de aula. Por exemplo, eu estou em uma aula. Eu estou em uma aula. Está desfocado aí, mas eu estou em uma aula. Estou numa sala de aula. E ustedes estão assistindo, vocês estão assistindo a uma classe de espanhol, a uma aula de espanhol, tá bom? Temos bolsa, que é sacola, né? Jugar, que é brincar. E brincar, professor, em espanhol, brincar é dar pulos, ó, pular. Tá bom? Outros, goma é borracha, de apagar. E borracha, ou borracho, é uma pessoa bêbada, bêbado, embriagado. Outro interessante de lembrar, perro que significa cachorro. Então, quando você acha um cachorrinho bonito, você diz, oh, que perro bonito, que perito bonito.
E cachorro também existe, só que cachorro, gente, significa filhote de qualquer animal mamífero. Exemplo, mira que bonito este cachorro de león. Olha que bonito esse filhotinho de leão. Então, qualquer animal mamífero, a gente fala cachorro. Isso, gente, não vale para nós mamíferos, nós humanos, tá? Pelo menos eu nunca escutei nenhum diálogo aí, alguém falando, se referindo a uma pessoa pequena, um bebezinho chamado de cachorro. Eu acho que isso não existe, isso é mais para animais mesmo, tá? Então, débil, que é fraco, flaco, que é magro. Acho que a gente já viu isso em algum texto também. Oficina, que é escritório, escritório, que é escrivaninha, a gente viu também no texto da aula anterior, né? Outro interessante aí, ó, condutor, motorista, motorista, motoqueiro. Esse aqui também é interessante demais. Vamos ver outros. Aqui embaixo, lá no último, ó, postre, que é sobremesa, e sobremesa, é um bate-papo após as refeições. Então, eu digo assim, moço, dá-me um postre de chocolate, por favor. Eu quis dizer o quê? Garçom, me dá uma sobremesa de chocolate, por favor. E quando eu digo assim, vamos quedar aqui e hacer uma sobremesa, vamos ficar aqui e vamos fazer um bate-papo, né? Vamos conversar aqui, já que a gente terminou de comer. Então, um bate-papo ali, uma conversa depois das refeições, é uma sobremesa, tá bom? Trouxe aqui para vocês alguns exercícios práticos. Vocês podem voltar aí no livro, ou no material, podem voltar também aqui no slide, né? Dar uma observada nos outros, que eu não li. Mas é isso, vamos fazer aqui nosso exercício prático, tá? Cuidado com os falsos amigos, falsos cognatos, né? Que a gente aprendeu que a nomenclatura é heterossemântico. Primeira questão, marque em português o que responde à expressão em espanhol. Tem uma expressão em espanhol e a gente vai responder em português, tá? Primeiro, esta falda está muito larga. Então, a saia, que é falda em espanhol, falda, é saia, né? Então, a saia deve ser apertada ou a saia deve ser encurtada? O que é que significa larga? A gente viu isso lá nos contrários, né? Na aula de contrários. Largo em espanhol parece ser largo, mas não é, tá, gente? Largo é algo comprido. Então, a saia precisa ser encurtada. Deixa eu ver. 2. Esperen um ratito. Esperen um ratito. Não gosto de ratos. Ou, tudo bem, não há problema. Que resposta seria mais adequada? Esperen um ratito. Rato não é o animal rato, né? Rato é momento. Então, esperem um momentinho. Tudo bem, não há problemas. Aí a gente vai marcar a letra B também, né? Terceira. Qual é o apelido do maior jogador de futebol de Brasil? Qual é o apelido? A gente já aprendeu que apelido é sobrenome, né? Pelé ou Arantes do Nascimento? Não, gente, o nome do Pelé é Arantes do Nascimento. O nome não, o sobrenome, né? Então, a letra B aí para a gente marcar também. Muitos de vocês já estão se perguntando, professor, e como é rato? O animal rato em espanhol, o animalzinho. Eles chamam de raton. Raton, tá bom? Raton. Nem que ele seja bem pequenininho, é raton. Ok, número 4. Estou embaraçada. Você vai dar os parabéns ou você vai pedir desculpas? Vai dizer desculpas. Estou embaraçada, estou grávida. Geralmente você dá os parabéns, né? Dependendo da situação, tem que ser parabéns, né? Desculpas, talvez, mas melhor que seja parabéns, né? Quinta, que paella esquisita? Que paella esquisita? Lembra que o que significa paella? Paella é uma comida tradicional, tá, da Espanha, que foi trazida também para a América. E ela nada mais é, gente, do que lá na Espanha eles comem, né? Dessa forma, é arroz com frutos do mar dentro, tá? É uma mistura de arroz com frutos do mar. Eles chamam de paella, tá? Basicamente, tá? Não sei a receita certinha, não sei explicar certinho, mas é basicamente isso. Aqui na América a gente adapta.
Aqui na nossa região, por exemplo, a gente faz paeja, mas chama de galinhada, né? Arroz com galinha, arroz com carne, que é Maria Isabel. Mas é basicamente carne misturada com arroz, tá? Paeja. E com alguns condimentos, legumes, enfim. Então, que paella esquisita, que paella esquisita. Gente, esquisito em espanhol é o quê? É esquisito mesmo? Não. Esquisito em espanhol é delicioso, tá bom? Gostoso. Então, esquisita, não esqueçam. Gostoso, delicioso. Você vai em frente e enche o seu prato ou você opta por outro prato? Bom, nesse caso, a resposta seria letra A. Questão 6. Perdón, ¿dónde se puede comprar sacos? Desculpa, onde se pode comprar paletó? Saco em espanhol é o paletó, aquela parte de cima do terno, tá? Sacos. Eu compro no supermercado ou no shopping center? Não sei, depende do supermercado, né? Vai que tem. Mas geralmente é no shopping center, né? 7ª. Miguel está enojado. Miguel está enojado. Gente, enojado em espanhol não é enojado, tá? De nojo. Enojado em espanhol é bravo, furioso, tá bom? Cuidado, ele pode vomitar? Não. B, cuidado, ele pode dar um soco. Letra B está mais de acordo, tá? Questão 8. Fui a la peluqueria e estou rubia. Fui ao salão de beleza, né? Salão cabeleireiro, e estou rubia. Rubia em espanhol não é ruiva, também é um heterossemântico, né? Significa o quê? Loira. Rubia em espanhol é loira. Então, pintei os cabelos de loiro? Sim, pintei os cabelos de acaju. Acaju não, minha gente, não. Letra A, acaju. Acaju é ótimo. Aí nós temos mais, tá, gente? Tem outros, mais algumas questões aí para vocês fazerem. Eu vou deixar que vocês façam essas questões aí. Até porque a nossa aula está muito corrida e eu estou ultrapassando muito tempo, gente. Eu peço até desculpa, a aula passada foi 40 minutos. Eu falo, não percebo o horário passando. Talvez vocês achem até chato assistir a aula de 40 minutos. Então, já que a gente está aqui na média dos 25, 26 minutos, eu vou encerrando, tá bom? Vocês podem pegar aí as respostas no material de vocês, tem as respostas, tá? E aí a gente se vê na próxima aula, tá certo? Um forte abraço, gente. Tenham um bom fim de semana e qualquer dúvida que tiverem, coloquem nos comentários ou me procurem aí nas redes sociais. Um forte abraço e hasta la próxima classe. Adiós!